Olá pessoal, professor Juliano Ramos por aqui. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite a todos vocês. A vida é muito boa e com Deus sempre, mas sempre vai dar certo. Resolvi fazer a minha lista dos aplicativos que eu mais utilizei nesse ano de 2025. Essa lista não tem a pretensão de eu mostrar para você qual que é o melhor aplicativo para o Linux para determinado assunto. Isso cabe somente a você definir o que é melhor para você. Essa lista são os aplicativos que eu mais usei, ou seja, que eu considerei melhores para mim em determinado momento e venho utilizando. E nessa lista tem softwares que são livres, open source, e alguns softwares são proprietários, como o Tipora, que eu vou apresentar, que eu gosto muito. Então não é composto somente de softwares livres. Também a lista, eu não vou falar dos softwares que eu trabalho voltado para servidores, e sim somente aí das aplicações e desktop. Eu fiz uma instalação limpa do Ubuntu 24.04 LTS, que é uma das distribuições que eu considero uma das distribuições mais estáveis aí que nós temos no mundo Linux, e eu vou instalando essas aplicações que são as que eu mais usei, e aí eu já vou dando dica da instalação desses programas. A maioria são programas Flatpak, mas tem alguns snaps também, tenho certeza que você vai curtir aí e vai aprender alguma coisa com esse vídeo também, espero. E vamos seguir. Para começar essa minha lista de aplicativos, eu vou começar com o aplicativo de terminal. Isso mesmo. Eu gosto de utilizar para instalar programas que rodam sob CLI. Para quem não sabe, CLI é o Command Line Interface, ou seja, a nossa linha de comando que é o Shell. Existem muitos aplicativos interessantes para o Shell e para você ter sempre a última versão desses aplicativos, assim como existe para o macOS o Brill, existe essa opção para o Linux também, o que é muito legal. Então, se a gente pesquisar aqui Homebrew, eu vou tirar minha câmera aqui, assim a gente consegue ver o tamanho total da tela aqui. Então, o Homebrew, ele tem versão para Windows e para macOS, né? E versão para Linux, e permite você instalar os aplicativos que você roda via terminal direto aqui pelo terminal, né? Usando a interface dele, que vai ter sempre as últimas versões desses programas. Por isso que vale muito a pena a gente instalar. Então, primeiro, tem uma dependência antes de rodar o comando do instalador, que eu no Ubuntu 24.04 vou ter que instalar essas dependências, né? Então, se você utiliza alguma distribuição como Linux Mint, que é baseado no Ubuntu 24, Zorin OS, possa ser que você precise fazer essas configurações, precise fazer isso também, tá? Então, deixa eu, antes de tudo, configurar o terminal aqui para um tamanho melhor de fonte. Melhor que eu digo maior, né? Se vocês conseguem enxergar um pouco melhor os comandos. Então, primeiro de tudo, eu vou rodar um sudo apt update, né? Para os repositórios. Perfeito. Agora eu vou instalar, ó, sudo apt install build-essential proc pes cur file e git. Então esses são os aplicativos que eu preciso instalar, tá? Deixa eu aumentar um pouquinho mais a fonte para melhorar ainda mais quando a gente for digitar alguma coisa pela fonte. Bom, então esses programas aqui, ó, Build Essential, Proc, PS, Curfile e Git. Bom, enquanto ele instala aqui, vou dar um sim, né? Enquanto ele instala, pessoal, deixa eu trazer uma dica para vocês. A nossa escola, EAD CertBash, todo mundo já conhece porque eu anuncio sempre aqui no canal. E tem algo interessante aqui na nossa escola. O que tem de diferente? Primeiro, você tem acesso a todos os treinamentos, né? Pagando uma única vez até o final do ano, pessoal. R$130 apenas. E até aí todo mundo já conhece, legal. Agora, todos os vídeos que eu publico aqui no YouTube, aqui na seção, ó, que é a seção de cursos aqui, curso iniciante, intermediário, avançado, são mais de 13 cursos no momento. E agora eu criei essa seção, conteúdo do YouTube Premium. O que significa? Que o mesmo vídeo que eu publico aqui no YouTube, eu lanço aqui começamos aí, ó, no dia 24, né, vai a semana de 24 e a 30. Então os vídeos eu vou lançando aqui, esse, por exemplo, vou lançar aqui. Só qual a diferença? Por exemplo, o OneDrive aí você tem um vídeo. Aqui você tem toda uma documentação que acompanha o vídeo, ó.
Então, com dicas, tá? Então você vai ter muito mais aí para ler, além de assistir o vídeo, para aprender mais. Então, além dos cursos, agora você vai ter esse conteúdo sempre premium para você assistir do meu canal aí dentro do ambiente da escola, tá? Então, a escola mantém-se o preço até o final do ano e você tem acesso a todos os meus treinamentos e aos próximos treinamentos, porque o acesso é vitalício, pagando apenas R$ 130. Bom, recadinho dado, agora vamos continuar por aqui. Já fiz a instalação aqui dos pacotes para instalar aqui o Homebrew. Agora vamos copiar aqui o código e vamos instalar, colar aqui. Só isso, né? Enter para ir fazer a instalação. Bom, se ele instalou tudo direitinho, criou as variáveis, ó, não criou a variável de ambiente Brew, tá vendo? Não tô digitando Brew aqui, não funcionou. Então, o primeiro passo é a gente criar a variável de ambiente do Brew. Para isso, eu vou fazer o seguinte. Eu vou digitar aqui no terminal, né, para criar a variável. Eu vou digitar aqui, ó, echo dólar eval dólar o caminho da instalação do programa barra home Linux Brew barra ponto. Deixa eu ver uma coisa aqui. Ah, ele criou o diretório Linux Brew. Tá perfeito, então. Vamos lá de novo, né? Echo eval dólar o caminho home Linux Brew ponto Linux Brew traço bin Brew shell env, fecha aqui, fecha eval e vou adicionar no final do arquivo .bashrc. Rodar agora aqui eval dólar home Linux Brew ponto Linux Brew bin barra brew shell env para já ativar isso aqui. Então, olha lá, digitei brew, agora já funcionou, ou seja, esse comando aqui eu estou colocando essa variável do brew para funcionar quando a gente digitar brew ali direto ele encontrar a aplicação. E a gente criou esse caminho, ó, para a variável e adicionou aqui bashrc. Se a gente dá uma olhada dentro de bashrc, ó, cat.bashrc, vai ver que no final do arquivo ele criou isso daqui, ó, eval, tá? Ativando aí a variável para o caminho home Linux Brew, que ele criou, Linux Brew bin brew, beleza? Agora, a gente faz um teste aqui, ó, brew doctor. E como resultado, ó lá, seu sistema está funcionando aí o brew. Então o Homebrew, ele serve para um monte de coisa legal, né? Então o primeiro aplicativo que eu vou dar essa dica, a gente já começou na linha de comando, né? Já começamos aí o Homebrew. Mas por que o Homebrew é legal? Por exemplo, eu quero ver quanto de uso de memória está rodando no meu computador e tal. Uma forma é a gente vir aqui e abrir um monitor de sistema, uma forma gráfica, né? Bacana, abrir o sistema. Outra forma seria usar o comando htop, né? Que nesse caso aqui nem está instalado o htop aqui, né? Outra opção seria o top, né? Top é meio sem graça. Eu posso instalar outros, como o bitop, mas para me ter sempre a última versão, eu posso agora rodar o brew, ó. Brew install bitop. Vou instalar ele aqui. Ó, o instaladorzinho do brew é bem bacana. Lembrando que a sintaxe aqui é brew install, brew search para procurar por uma aplicação e para remover uma aplicação, brew
Brew install, Brew remove, tá? Então, olha lá, Bitop, olha lá, abriu, olha que aplicativo bacana pra gente ver, né? Então, tá aí um segundo aplicativo interessante, rodando sob linha de comando, que é o Bitop. Olha que dica bacana, é um aplicativo para você gerenciar aí processos, né? E aí ele tem uma opção aqui que dá para você mudar o tema. Olha que interessante. Tokyo Night, o estilo de papel de parede, a fonte, dá para mudar bastante coisa aqui. Ó, estilo que ele mostra ali. Dá para fazer uma configuração bem bacana aí de como você vai visualizar. Olha que bacana que ficou. Então aqui eu tenho a lista dos processos, disco utilizado, né? CPU, muito bacana. Aproveitando que nós estamos com o Brew, vamos conhecer mais uma aplicação em texto interessante para gente. Brew Install ESA. Essa aplicação a gente substitui o LS com ela. Então, deixa ele carregar. É uma forma bacana da gente visualizar a saída aí do comando ls, por exemplo. Então nós temos aqui o bom e velho ls, ls-l, e agora eu vou mostrar o ESA. Não mudou nada do ls, né? Mas olha o ESA-l. Ele coloriu aqui as informações referente às permissões, né? Trouxe um resultado mais agradável de se visualizar. Então o ESA é bem legal. Outra ferramenta que é interessante, a gente vai conhecer instalando aí com o Brew, é quando a gente olha um arquivo, por exemplo, cat etc paswd. Essa é a forma que ele mostra o arquivo, na saída usando o comando cat. Nós vamos fazer Brew install batch. Ao invés de usar o cat, nós vamos usar o comando batch. etc paswd. Ó, como a saída agora ficou muito mais interessante, muito mais bonito de se ver, né? Então, uma opção ao comando cat é o batch. Legal? Muito bem. Então, continuando aqui, já vimos aí alguns comandos interessantes para o nosso universo do Linux. Agora vamos passar para a parte gráfica, né? Beleza. Agora para a parte, antes de passar para a parte gráfica, um outro aplicativo que eu utilizo bastante e é o R-Clone. O que faz o R-Clone? É para sincronizar, por exemplo, eu tenho o Nextcloud, sincronizar o Nextcloud. Eu fiz um vídeo sobre isso, então não vou entrar em muitos detalhes, porque é só você pesquisar aqui no meu canal, R-Clone. Eu fiz um vídeo ensinando a configurar o R-Clone, tá? Mas vamos instalar ele. Então, através do Brew, R-Clone, que vai trazer as últimas versões, sempre usar o Brew para tudo, tá? Nmap, os aplicativos, se você precisar de linha de comando, CLI, usa o Brew, porque você vai ter a última versão. E aí vamos lá, ó. R-Clone config, vamos fazer uma configuração aqui. Eu vou configurar o meu OneDrive. Vou começar com o OneDrive, né? Rodando aí o Brew. Então, primeiro passo, eu vou fazer um R-Clone config e vou configurar o OneDrive, né? Então, N de new remote, aqui, ó. Ah, professor, mas hoje o GNOME tem as contas de usuário. Se você usar KDE, Plasma, você não vai ter pro OneDrive. Se você tem, por exemplo, o Nextcloud do cliente do Nextcloud, né, para Linux, ele não permite os arquivos virtuais, ou seja, você tem que os mesmos arquivos que tem lá no servidor tem que estar na sua máquina para ele sincronizar, não só os virtuais, e aí você vai baixando conforme que você precisa. Então, para essas opções, o melhor ainda é o R-Clone, na minha opinião. Bom, aqui eu vou colocar o nome, né? Vou colocar tudo em minúsculo, OneDrive, procurar aqui o serviço do R-Clone. Do R-Clone não, do Microsoft OneDrive. Lembrando que o OneDrive aqui, na conta de usuário, você até consegue configurar no Ubuntu 24.04, mas não funciona direito, sempre dá erro o OneDrive. Então o R-Clone é uma solução para quem usa o Ubuntu 24.04.
Ó, Microsoft OneDrive 38. Você coloca 38, Enter, Enter, vazio ali. Porque é Microsoft Global. Aqui é Enter. Sim, Enter, Enter, ó, só basicamente Enter. Aí ele vai abrir aqui, né? A gente vai logar na conta, prof.julianoramos@outlook.com. Deixa eu confirmar lá no meu celular que vai enviar um código. Beleza. Ó, voltou para cá. É uma conta pessoal do OneDrive, OneDrive pessoal, Enter, Enter, pronto, criou aqui, ó. Agora eu vou dar o Q de kit aqui, tá criado. Agora eu preciso criar o ponto de montagem. Então, eu vou criar a pasta aqui no meu diretório home do usuário, né? Eu posso criar aqui, ó, novo pasta, OneDrive, assim maiúsculo. Bom, criou a pasta, é só montar, tá? A gente pode montar com rclone, mount. O meu serviço é o OneDrive que eu criei. Dois pontos. Chamei de OneDrive, coloquei até minúsculo, né? Agora aqui é a pasta onde eu montei. Agora a pasta sim tá o OneDrive maiúsculo. O tio barra ali significa que é o meu diretório home do usuário. Barra home, prof. Juliano Ramos. Menos VSFS, cache, mod, rights. E é comercial para ele ficar em segundo plano aí. Vamos ver aqui se montou. Ó, OneDrive carregando. E meus arquivos do OneDrive aí bonitão. Ah, quero colocar na inicialização do Linux. Tudo isso está no meu vídeo aí sobre OneDrive. Não vou entrar em detalhes nesse vídeo. Basta você dar uma olhadinha no meu vídeo que eu gravei esses dias atrás. Acho que faz uns 2, 3 dias atrás. Então tá aqui, ó. Configure o OneDrive e o Nextcloud. Então eu ensino a criar um serviço para inicializar o OneDrive. Bom, bem, como eu sou bonzinho, vamos criar de novo aqui o serviço. Eu mostro ali naquele vídeo, mas vamos fazer aqui, não custa. Então, primeiro passo aqui, eu vou criar o diretório mkdir-p. Dentro do meu diretório home do usuário, eu tenho que criar esse daqui, ó. systemd-user, que não tem esse diretório. Aí eu vou abrir aqui com o nano mesmo, né? /config systemd user, eu vou chamar de rclone-onedrive.service, tá? Então, rclone, eu acho que esse tamanho de letra ainda tá pequeno. Vou aumentar um pouquinho mais aqui para vocês o zoom, né? Agora tá beleza, ó. Então esse é o caminho que nós vamos entrar aí. E aí nós vamos ter que digitar aqui todo um serviço para nós criar para montar esse servidor aí na inicialização. Então, o serviço é esse daqui, ó, unit. Primeiro, uma description, rclone OneDrive mount, after, após network, primeiro tem que montar o serviço da network, né? Online tarde, senão não vai funcionar. Once, eu vou colocar aqui de novo, network online target. Criar outra seção agora. Service. O de unit é maiúsculo. Essa seção service. Type. Simple. Exec start. Vai executar usr bin rclone mount OneDrive, dois pontos. Agora aqui o comando é esse, porcentagem
a H, que significa a home do nosso usuário, barra OneDrive, com essa barra para nós continuar aqui embaixo, VFS traço cache mod writes. Esse VFS cache mod writes evita alguns problemas de compatibilidade com o OneDrive. Cache max age 24 horas. Esse 24 horas significa que ele vai manter o cache por 24 horas. VFS cache. Esse max cache size, que eu vou colocar um valor aqui, ó, de 10 GB, significa que ele vai fazer um cache para minha máquina até 10 GB, se necessário, conforme eu for baixando as coisas, mas ele vai limitar ali para não ocupar muito espaço no disco da minha máquina, tá? É importante fazer um cache. Log file, tmp, o login rclone traço onedrive ponto log, o log lá em tmp. Agora aqui eu vou criar o comando para parar o serviço, né? Então vamos criar um comando para isso. Exec stop igual a bin user mount -u. Aí tem que ser esse caminho aqui de novo. Barra H traço OneDrive. Restart. Ele vai fazer always. E restart sec 10. Install. Aqui eu estou criando uma unit, tá? Por se estender, entender que vai ser um serviço. E esse serviço é só para o meu usuário. Por isso que eu criei dentro do diretório de usuário, tá? Default.target. Ó, então é isso daqui que a gente tem que criar. Agora olha que interessante, eu vou salvar, sair. Isso é um serviço. Por ser um serviço, a gente pode habilitar. Ó, systemctl user. User. Primeiro eu vou restartar todos os serviços desse usuário. Daemon-reload. Agora eu vou subir esse serviço. Systemctl user, por isso que eu coloco if em user. Enable. Ó, eu vou habilitar a inicialização esse rclone OneDrive service que eu acabei de criar. Então, ó, criado para inicialização. E aí eu vou subir o serviço. Ó, systemctl user start rclone. Ó, subiu o serviço. Provavelmente vai ter 2 pontos de montagem agora. Ó, não, um ignorou o outro. Agora, quando eu reiniciar o computador, já vai ter esse OneDrive aqui na montagem. Mas se você quiser ver em detalhes tudo que eu fiz, você dá uma olhadinha no vídeo. Vale lembrar que tem aquela novidade para quem é aluno, né? Quem é aluno, todo o meu conteúdo, como esse daqui, você vai ter em detalhes assim. Além do vídeo, toda a documentação. Na documentação aqui eu mostro todos os detalhes que a gente foi fazendo. Isso facilita bastante. Então é uma forma de você cooperar com o nosso canal. Você vai ser um usuário premium, né? É essa forma de você cooperar. E também você vai estar patrocinando, né? O canal, de certa forma, se torna um patrocinador da gente. Bom, seguindo aí, então, por enquanto vimos só esses aplicativos de forma de linha de comando, CLI. Agora, o LibreOffice, que é um aplicativo que eu gosto bastante, eu utilizo muito pouco. Eu acho que nesse ano dá para contar poucas vezes que eu usei. Mas eu uso. Quando eu preciso abrir um Office na minha máquina, uma planilha, eu uso o LibreOffice. A versão que tem no 2404 não vai ser a versão mais nova, né? Então nós vamos ter aqui uma versão estável, mas não nova, 24.4. Então vamos aproveitar e aprender aí como que a gente pode remover. Eu gosto muito da linha de comando. Então vamos fazer assim, ó, sudo apt remove LibreOffice. Eu vou colocar um asterisco para ele remover tudo que for relacionado ao LibreOffice, ó. E vou dar um sim. Bom, vamos remover o LibreOffice.
Agora eu vou dar um sudo apt purge LibreOffice asterisco também, porque de fato eu não quero nada relacionado a LibreOffice na minha máquina. Limpou tudo, expurgou aí, né? Ó, LibreOffice foi embora. Beleza. Agora, o que eu posso fazer? Vamos pegar a última versão do LibreOffice, né? Então, no site do LibreOffice, poderia instalar um Flatpak do LibreOffice, porque aí já teria a última versão e manteria atualizado, que, na minha opinião, é até melhor do que fazer o download aqui. Mas a gente aprende a instalar por aqui também, então compensa aqui fazer essa instalação. Vou baixar aqui ó, a versão do LibreOffice 25.8, é a versão mais nova, interface do usuário traduzida. Então primeiro eu vou baixar aqui. Então ele vai começar a fazer o download. Vou baixar a interface do usuário traduzida. Então preciso desses dois. Bom, beleza. Agora aqui no terminal eu fiz download dentro do diretório download, né? CD download. Tenho esses dois arquivos .targz. Eu vou descompactar primeiro aqui o LibreOffice tar-xvzf LibreOffice, aonde X é para extrair, que é um arquivo GZ, V é para ver o que está acontecendo enquanto extrai, o Z é para arquivo do tipo gzip e o F para apontar o arquivo. Bom, ele vai descompactar, vai gerar o arquivo, vou entrar dentro do arquivo, vai ter vários arquivos ali, ó. Dentro tem outro diretório chamado debs e aqui tem vários arquivos com a extensão .deb. Como eu vou instalar todos eles, eu vou fazer sudo apt install *.deb. Olha lá. Opa, não deu certo. Então vou fazer com dpkg. Sudo dpkg-i *.deb. Agora sim, ele vai ler um por um aí para a gente fazer a instalação. Bom, beleza. Instalou já. Agora eu vou voltar aqui e vou descompactar o linguagem pack ali. tar-xvzf, LibreOffice, Linux, a language, né, que é o idioma em português do Brasil. Vou abrir esse diretório. Mesmo processo. Deb, sudo dp kg-i *.deb. Pronto. Agora eu já devo ter instalado aqui o LibreOffice com a última versão 25.8, rodando nativamente aí na minha máquina. Boa, né? Então, bom e velho LibreOffice. Eu não uso muito, então é um aplicativo que eu instalo e esqueço. Eu uso pouco, mas fica a dica de um bom software de escritório. Eu gosto de unir tudo aqui, ó. E ele não ocupa muito espaço aqui no menu, vira uma categoria. Depois eu acabo unindo aqui vários aplicativos aqui, né? Remina, por exemplo, que eu não uso tanto, eu vou criando uma categoria só para esses softwares que eu não uso muito. Tudo que eu não uso muito eu jogo aqui dentro. Scanner, estatística, monitor de sistema, firmware update, NVIDIA, atualização de programa, suporte. Bem, você também, Shotwell. Você também. Bom. E aí eu posso chamar de qualquer coisa isso daqui, né? Utilitários. Bom, então o escritório tem aí completo o LibreOffice, que tem o Calc, que seria nosso Excel, tem o Printer, o Impress, que seria como PowerPoint. Mas eu sei que muita gente precisa do Microsoft Office. E para isso, aqui na loja, um pacote Snap, não é Flatpak, muito bom. É se você digitar aqui Microsoft, eu sempre recomendo esse pacote. Microsoft Office no Show. Vamos digitar só Office. Esse Office 365 Web Desktop é perfeito para mim. É a melhor integração
do Office da Microsoft com Linux hoje. É um Snap. Se sua distribuição não funciona Snap, você pode instalar, né? Dá para instalar no Linux Mint. No Zorin já tem aí na loja, porque já vem com o Snap. E através do site Snapcraft, se você instalar o suporte a Snap, que normalmente é sudo apt install snapd, em distribuições baseadas em Debian, você vai procurar por ele aqui também, você vai encontrar Office 365, e aí ele ensina como instalar dentro aqui dessa loja da Snapcraft, né? Basicamente a instalação dele, ó, instalar aqui. A instalação dele é você copiar esse comando aqui, ó, sudo snap install Office 365 web desktop -beta. Bom, se você está fazendo o curso comigo, você já sabe tudo isso daqui de cabeça, os comandos, porque a gente faz sem gráfico, né? A gente faz tudo pelo terminal ali. Então, beleza. Vamos instalar. Que aí eu mostro para vocês como funciona. E é uma ótima opção. Uma ótima opção para você ter aí também é o Copilot. Né? Como tem o Gemini também, Gemini, quer dizer, que você pode instalar também, criado pelo Ken Vandini aqui. Eu acho muito bom, é um pacotinho Snap também. São os pacotes Snap que eu instalo. O Copilot e o Microsoft Office, para ter esse aplicativo. O Office eu uso bastante no trabalho. O meu trabalho ainda é com Suite Office Online. Então, principalmente para arquivos. Que eles são compartilhados nos arquivos no Zone Drive da empresa, né? Então eu uso ainda bastante. Então deixa ele carregar. E como eu disse, o vídeo é de todas as aplicações que eu mais usei nesse ano, né? Então essas não poderia passar batido. Aí vamos lá, vou usar esse Office primeiro para mostrar para vocês como ele funciona. Deixa ele abrir a primeira vez, demora um pouquinho mesmo. Vamos entrar aqui. Entrar. E aí fazer o login. É engraçado aqui que sempre é a primeira vez, na hora que você for digitar aqui demora. Não sei por quê. Ele dá esse delay aí. Então vamos lá. E em seguida, deixa eu logar lá no meu celular. Qual a diferença em usar esse programinha Snap para, por exemplo, criar um web app, né? Com o Chrome, né? O Chrome dá para criar web app. É que uma coisa que eu achei legal, que é para mim a melhor integração do Office com Linux aqui, até mesmo do Windows, funciona a integração melhor do que quando você instala o Office 365 online, né, no Windows. Por quê? Porque quando você abre aqui, por exemplo, eu quero abrir o Word, ele não vai para ele abre aqui dentro, ele não vai para o navegador. No próprio Windows, quando você está no Office Online lá, e você abre, olha lá, ele vai para o navegador. Aqui não, ele abre aqui, né? E aqui eu estava mostrando que eu gosto, numa outra aula, né? Que eu gosto de digitar aqui, né? E para falar, preciso configurar o microfone aí, né? Ó, não é possível detectar o microfone. Então não funcionou aqui o ditado. Mas é excelente aqui, você tem o Office, então é melhor, para mim, a melhor integração que tem para você que precisa de Office, né? Eu uso muito pouco, mas é bom deixar aí por causa de algumas coisas da faculdade. E o Copilot que ele abre aqui, né? Você pode fazer o login também, mesma coisa. Tá logando meu aplicativo. Copilot, vamos ver se já veio. Olá, tudo bem? Hi there, Prof. Olá, tudo bem?
Olá, tudo ótimo. Olha lá, veio funcionando aí, tá? Deve estar configurado em inglês. O Copilot ele fica aqui também, então se precisar acessar ele, você acessa facilmente com a tecla Ctrl. Ele cria uma tecla também, eu acho que é Ctrl H para acessar ele. Enfim, também é uma aplicação que eu utilizo aí nos desktops. Eu acho que fica a integração muito boa, né? Pessoal, retornando aqui, sou meio teimoso, né? O nosso Snap do Word não estava funcionando ali para gravar, né? É uma funcionalidade que eu gosto bastante aqui do Word, que é para gravar. Às vezes estou em uma reunião e quero deixar gravando tudo aquilo que eu estou falando, né? Então, eu acho interessante deixando essa opção ativa. E como vocês viram, agora está funcionando. Para que isso funcionasse, eu tive que editar esse comando aqui, ó, sudo snap connect, o Office 365 Web Desktop, que é a aplicação, e acesso ao Pulse Áudio. O Snap, assim como o Flatpak, ele tem algumas restrições, então a gente precisa colocando algumas, quebrando essas restrições em alguns casos. E esse era um dele, dar permissão para que ele identificasse o meu microfone. Bom, feito isso, então são algumas das aplicações que eu utilizo. Agora eu vou instalar o suporte a Flatpak, porque grande parte dos aplicativos que eu uso são em Flatpak. Para isso eu vou lá no site do FlatHub. E aí no site do FlatHub eu vou ver aqui o suporte a configurar o FlatHub. Olha que interessante que eles estão fazendo uma retrospectiva do ano, né? Então tem os aplicativos mais instalados, ó, Firefox. Aquele que ainda tem dúvidas sobre segurança de Flatpak, eu fiz um vídeo sobre isso, pesquisem aí. Flatpak, que tem um vídeo que eu gravei recentemente respondendo sobre algumas questões de segurança. Então aqui tem os aplicativos mais utilizados. Bem legal esse review, né? Aqui, configurar o FlatHub para Ubuntu. E aqui ele ensina a instalar o suporte ao Flatpak. Em seguida, instalar a loja, que eu vou ignorar essa daqui. E vou adicionar o repositório do FlatHub. Então, bora para esse aqui, instalar o Flatpak primeiro de tudo. Agora eu vou instalar o repositório do FlatHub. Né? Só copiar esse cara aqui. E eu não vou instalar essa loja aqui, porque eu prefiro, e já fica a dica de mais um aplicativo que eu usei bastante, a loja Bazar. Como eu tenho utilizado distros imutáveis, como o que eu apresentei aqui, o Aurora Linux, o Bluefin, essa é a distro, é padrão essa loja para essas distribuições. Então aqui é a instalação manual, só copiar esse código aqui, que ele vai instalar o Bazar aqui, ó. Yes, yes. Terminar de instalar, restartar o computador, porque é o meu primeiro aplicativo Flatpak, para ele começar a aparecer os aplicativos aí para a gente usar. Beleza, pessoal, já reiniciei o computador aqui, Bazar. Agora nós vamos gerenciar os programas Flatpak através dessa loja. Vou até favoritar ela aqui. Vamos ver esse cara aqui, porque é a loja que eu mais utilizo para instalar tudo que eu preciso. Primeiro aplicativo que eu vou instalar aqui, e que é onde eu dou suporte para meus alunos, é o Zap Zap. Esse aplicativo é interessante. Na primeira semana de janeiro eu vou entrevistar o criador aqui, que é um brasileiro, e é a melhor opção para quem vai usar o WhatsApp no Linux, já que nós não temos um aplicativo oficial do Linux, tá? Então é a primeira opção. Entrevistar aí o Rafael Tosta. Então, o Zap Zap é um aplicativo excelente. Ele tem algo interessante que é, além do tradicional, tudo que funciona ali no web WhatsApp, né? Então, tudo que funciona no web WhatsApp vai funcionar aqui, mas ele fica na tray. E também ele tem uma coisa legal, que é você poder conversar com alguém desde quando que você só... mesmo que você só tenha o número, não tenha cadastrado ela ainda nos seus contatos. Às vezes você não está com o celular próximo, quer falar com alguém que não está nos seus contatos. Então você vem aqui por número, você já começa a falar com essa pessoa, bem legal. Bom, então esse é um aplicativo que eu uso. Eu falei para vocês, ó, o Tipora é o aplicativo que eu utilizo para criar documentação e... Opa, deixa eu abrir pela loja aqui, né? Pelo bazar.
O Tipura é um aplicativo que foi um dos aplicativos que eu mais usei aí para criar documentação para a escola, né, para os nossos cursos, para os nossos alunos. E ele não é um software gratuito, não é um software livre. Eu uso também o pacotinho Snap. Precisa ter uma licença, eu tenho uma licença vitalícia, que não é caro, aliás, falando disso, né? Não faço propaganda para eles, mas vale ressaltar, um software que eu gosto de usar. Eu acho que é US$ 14 o custo da licença, tá? US$ 14, 14,99. E o tipo, vamos abrir aqui. O que ele tem de diferente, na minha opinião, né? Eu vou configurar aqui, mostrar a barra lateral. Vou vir em preferências, salvar automaticamente. Mas vamos lá. Ele tem diferente isso aqui, ó. Primeiro que ele é um texto de markdown, né? Texto de marcação. Então, se você domina texto de marcação, por exemplo, o sustenido aqui é para título. Ele já vai mostrando o resultado, ó. Então, ou melhor, aqui seria um título nível 2, um nível 3, né? Então aqui eu estou digitando o código como código fonte, né? Então, colocando dessa forma que eu posso criar um echo, isto é um script, né? Vamos criar aqui bash. Bash HTML. Head. Né? Então, tá lá, suporte idioma português aqui. Até aí tudo bem. Tirar do código fonte. Agora, ele tem umas teclas de atalho muito legal. Então, Ctrl 1 para título. Ó. Título. Ctrl 2 para o subtítulo. O nível 2 do título, né? Se você quiser, botando lá direito aqui também, você pode inserir, ó. Inserir uma tabela. Você pode inserir imagem, né? Tudo que você pode fazer na linha de comando do Markdown. Mas existe uma opção open source gratuita, que é o apóstrofe. Também permite fazer tudo isso e salvar em PDF, né? O tipo ele permite você exportar para PDF, HTML, Word, OpenOffice e tal. Só que uma coisa legal é que ele exporta do jeito que você está vendo aqui. Ele mantém a formatação e o tema, tá? Isso não faz, por exemplo, o apóstrofe. Ele acaba exportando num PDF meio padrãozinho. E aqui, olha que legal. Vou exportar isso daqui em PDF. Então, vou chamar aqui em download título.pdf. Vou colocar um outro tema aqui escuro. Night. Ó, e vou exportar esse cara aqui nesse tema Night. Tá? Pronto. E aí você vai ver que ele exporta e funciona muito bem, ó. Ó, o escuro, que é ótimo para criar documentação. Ó. O claro. E outra coisa do tipo legal é que tem vários temas. Então você vem aqui, ó, em preferência na configuração, aparência, abrir pasta de tema. Ele vai abrir a pasta aqui no seu computador de temas e você pode aqui obter temas, tá? E aqui dentro de obter temas, você escolhe o tema que você quer. Por exemplo, a minha escola eu uso muito o tema chamado Haru, esse daqui, ó. Então vou vir nesse tema aqui, download, baixar esse arquivinho, zip, ó. Agora eu vou recortar e vou colar lá dentro do diretório que ele abriu. Ou melhor, eu vou extrair ele primeiro aqui, que é um zip, e vou colar aqui dentro, ó. Cortar e vou colar aqui. Tá? Tem que ter o diretório e esse arquivo. Agora basta fechar o Tipura. Como é facinho colocar um tema nele, né? Basta fechar ele, abrir ele de novo. Agora não. E aí tá o tema. Né? Ó, título. Bash. Eco. Olá, mundo. E eu uso bastante esse nas minhas documentações da escola, tá? Então fica a dica aí do Tipura
é um aplicativo que eu usei bastante. Vamos voltar lá na nossa loja. Outro aplicativo além do Zap Zap, do Tipura, eu uso bastante o Discord. O Discord, versão Flatpak aqui é muito boa, é bastante atualizada. E o Discord eu utilizo principalmente, tem aqui na descrição desse vídeo, o link para o nosso Discord. O nosso Discord é muito completo. Todos os wallpapers que eu coloco, o pessoal fala, onde tá? Tá no nosso Discord, tá? Eu vou logar aqui no Discord para vocês darem uma olhadinha aqui. Deixa eu logar aqui no meu Discord. Bom, vamos lá. Eu apresento o Discord. Tá aqui na descrição, qualquer um pode entrar, tá? É livre e aberto para todos. Então, esse daqui é o nosso Discord. E ele tem, além de perguntas que as pessoas podem fazer para mim aqui, né, ou para todo mundo, tem alguns vídeos exclusivos, uma área de biblioteca, ideias que o pessoal contribui para mim criar ideias, podcast. Tem aqui a seção de wallpapers, né? Então, todos os nossos wallpapers aí. Então o pessoal sempre me pede, professor, eu gostaria de colocar aquele wallpaper. Então tá tudo aí, ó. Vou até salvar aqui. Em imagens. Vamos colocar esse wallpaper aqui. Não trocou? Será que tá baixando ainda o wallpaper? Bacana, né? Então o pessoal sempre me pede aí, esses wallpapers tá aí no nosso grupo do Discord. Então o Discord é um aplicativo que eu utilizo bastante por conta dos mais de 1.000 alunos que hoje nós temos na escola. Graças a Deus, né? E, seguindo aqui, vamos ver mais alguns aplicativos. Eu utilizo bastante a Steam, né? Eu também jogo. Apesar que eu jogo poucos, os games que eu jogo. Eu gosto de jogar o Euro Truck e o American Truck. Gosto de jogar os jogos da franquia Tomb Raider, tô esperando o novo, e da franquia Resident Evil. Então eu instalei aqui. Eu gosto, eu instalo o Flatpak mesmo, não tenho problema nenhum em usar o Steam do Flatpak. Só quando eu vou, como o meu drive é NVIDIA, ele fala que eu preciso instalar esse drive da NVIDIA aqui. Eu vou copiar aqui, ó. Ele fala que eu preciso para rodar direitinho, né? Então vou dar um terminal aqui e instalar aqui o drive da NVIDIA. Instalação concluída. Ok. Aí ele também fala para me instalar o Steam Devices. Do apt install Steam Devices. Beleza. Ok. Prontinho, já fez a instalação, já inicializou aqui. Tá inicializando, né? O Steam. Fiz o meu login. Então, um software que eu usei bastante aí nesse ano, né? No ano que vem talvez eu não use tanto, porque eu tenho jogado quando tem tempo, mais no PlayStation também. Então diminuir e jogar no computador. Deixa eu restartar aqui, coloquei em português Brasil.
Deixa eu sair. Abrir ele de novo. Então, os jogos que eu gosto bastante é aqui o American Truck Simulator, o Euro Truck Simulator, são jogos que eu gosto de jogar. Eu vou até baixar aqui o American Truck Simulator. Steam hoje não dá trabalho mais nenhum, né? Então a gente basicamente você baixa o jogo, ele já configura o modo de compatibilidade para você, né? Às vezes você precisa voltar uma compatibilidade. No caso do American Truck, eu sei que dá pra gente. O modo de compatibilidade lá vai dar um resultado melhor. Mas o que eu faço? Dependendo do jogo, pra mim saber bem mesmo. Pesquiso aqui, ó. Proton, o nome do jogo, ó. American Truck. Então ele vai vir o site do Game Proton. Sempre o pessoal vai dar dica de otimização, ó. Ele fala para mudar para experimental. Usa o G 10.10. Não vi nada de diferente aqui. Deixa eu ver se eu tenho o Game Mod instalado aqui. Tem. A única coisa que eu faço na maioria dos jogos é colocar isso daqui, ó, Game Mod Run, que ele entra no Game Mod, né? Que é uma configuração que desabilita alguns serviços do próprio Linux e otimiza um pouco para o jogo melhorar um pouco em desempenho. Agora tem jogo que algumas configurações que eles passam aqui realmente melhora. Na maioria das vezes eu só coloco o Game Mod Run, tá? Então vamos esperar o jogo instalar aí. Enquanto o jogo instala, para não ficar perdendo muito tempo, vamos vir aqui e continuar seguindo com mais alguns aplicativos que eu usei bastante, né? O OBS, o Kden Live, inclusive vou usar para esse vídeo aqui. Então, quando eu faço alguma edição de vídeo, seja porque um barulho aconteceu inesperado, o meu gato saiu pulando, né, o maluco aqui em cima de mim, e aí eu tenho que pausar o vídeo, aí eu dou uma quebrada no vídeo. Normalmente eu não edito vídeo, então meus vídeos às vezes o pessoal até reclama, não são profissionais, né, no sentido da gravação. Tem que trazer o máximo de qualidade no conteúdo, mas de fato deixa a desejar aí na gravação. Quem sabe no próximo 2026 agora eu melhore um pouquinho mais para trazer mais qualidade para vocês. Então vamos lá, abrir o Kden Live aqui. É um aplicativo que eu uso bastante para edição de vídeo. Para mim é a melhor opção. Ó, Kden Live. Então basicamente eu não faço muita edição, né? Não sou especialista nisso. Básico que eu faço no Kden Live. Deixa eu mudar aqui esquema de cores light. Básico que eu faço aqui, eu adiciono o clipe, né, que eu vou trabalhar, por exemplo, pegar essa imagem aqui. Eu adiciono outras, né, e renderizo aí para um formato bacana para o YouTube. Então, basicamente é o que eu faço com ele. Hoje é legal porque ele tem umas opções de renderizar. Ele tem umas opções experimentais com aceleração de hardware. Então ele renderiza pela GPU e não pela CPU, não fica fritando a CPU, ele vai pela GPU, então tá bacana aí, né? Renderiza 4K, então tem tudo que eu preciso, não preciso nada além disso, tá? É um aplicativo que eu preciso aí. Navegador, eu tenho focado em usar apenas o Firefox, então é uma decisão minha. Eu cansei de usar outros navegadores. E para o meu trabalho, eu tenho uma máquina virtual que eu acesso, que já tem tudo do trabalho lá, os aplicativos que eu uso. Então não preciso mais de navegador. Eu uso só o Firefox.
O cliente de e-mail, para mim, a melhor opção que nós temos hoje, até você usa o Windows, é arrancar o Outlook fora. Thunderbird, para mim, é a melhor cliente de e-mail. Facinho de vocês cadastrar suas contas, né? Então, vou subir aqui. Outlook, por exemplo. Coloca uma senha qualquer, porque meu Outlook é pela notificação aqui. Então, compatível com o cliente de e-mail Outlook, o Gmail, né? Contas, outras contas também. Tá lá. Já configurou. Pronto. Já vai cadastrar aqui. Definir como padrão. Já vai aparecer os meus e-mails aí. Né? Já está funcionando. Então, beleza. Criar outra conta de e-mail. Configuração de contas. E você pode ter várias contas aí. Eu uso muito porque como eu tenho várias contas de e-mail, eu não preciso ficar abrindo cada hora um serviço de e-mail, né? Pensou? Fica maluco. Então, eu cadastro todas as minhas contas. Bom, legal. Ainda tenho mais umas 5 contas para cadastrar aqui e depois eu faço isso. Aí, uma coisa que eu faço é que o Thunderbird, ele não fica na tray monitorando os e-mails. Então, o que eu faço? Uma solução bem boba. Extensões e temas. Eu procuro uma extensão chamada Close. Minimize to Close, se eu não me engano. Ou Minimize on Close. Eu procuro por essa extensão. Eu digito Close ali, manda ele procurar, tá? Demorando aqui, mas daqui a pouco ele vai. Que agora vai demorar um pouquinho, porque ele tá carregando os e-mails, né? Caiu lá, isso sim. Close. Parece que estamos com um problema lá do lado deles. Então testar mais tarde. E aí tem uma extensão chamada Minimize to Cloud que você vai adicionar. Ó, tá dando erro aí na Cloudflare. Abriu aqui, ó. Minimize on Close, ó. Adicionar ao Thunderbird. E quando você fechar, na verdade, ele minimiza. Então, para mim, já resolve o problema. Não tem o risco de eu fechar e perder e-mail e ele parar de analisar. Então, pronto. Uma vez que você adicionar essa extensão, agora toda hora eu venho aqui e fecho o e-mail, ó. Ele tá aqui monitorando, capturando os e-mails novos que chegam e mostrando aqui 1, 2, 3. Então, é excelente para mim. Aí o Thunderbird também tá na minha lista de aplicativos que eu uso muito. Eu uso muito também, como eu tenho uma caneta, que é aquelas canetas digitais aqui para escrever, né? Eu uso o R-Note. Não tô com a caneta aqui agora, então não vou instalar ele aqui. Mas eu gosto desse aplicativo também aqui para mostrar conteúdo, que é o XMind. Tem a versão mais nova, que é aquela 2025, eu não gosto. Eu gosto do bom e velho XMind 8, que é esse aqui, ó. Esse daqui, ele inteiro está disponível, funciona. Esse daqui precisa ter login com eles e tal. É gratuito também. Visualmente mais agradável, mas eu gosto desse aqui, é bem facinho de usar, que é para mapas mentais, brainstorm, né? Então eu gosto muito. Às vezes estou conversando, estou numa reunião e estou criando aqui meus mapas. Tá, deixa ele terminar. Bom, aqui ó, XMind 8. Outra, deixa ele carregar aqui, a gente fala um pouquinho dele. Então ele é bem facinho, né? Ó, New Blank. Você coloca lá o tópico Linux. Dá Enter aqui, ele já vai criando subtópicos, né? Então você vai criando subtópico, tab, ó. É muito facinho de usar, beleza? Outra aplicação que eu gosto de usar é o VLC. Para mim o VLC resolve qualquer problema de
áudio e vídeo com formatos de codec diferente. Então instala o VLC, acabou o problema. Só abrir qualquer formato de vídeo. Nem fico perdendo tempo instalando outras opções. Para mim resolve. Esse Haruna tá muito bom também. Eu gosto dele quando eu uso o KDE Plasma. Também para mim os dois estão ali lado a lado, né? São opções muito boas. Para player, tô bem aqui com ele. Uma aplicação que eu uso bastante para música é o Music Pod. Eu já até apresentei ele aqui. Uma aqui é pelo Bazar. Music Pod. Essa aplicação eu acho legal porque você, né? Deixa ele carregar aqui. Você, além de ouvir suas músicas locais, permite você ouvir suas músicas locais, traz alguns podcasts. Conheci vários podcasts, aprendi bastante aqui. Eu gosto muito esse do professor Clóvis aqui, vale muito a pena. Então fica a dica para vocês aí, uma excelente aplicação aí, o Music Pod, tá? Uma excelente aplicação. Bom, pessoal, acho que aqui nós estamos rumando ao final. Para terminar, não foi uma das aplicações que eu mais usei em 2025, mas eu quero falar sobre ela porque vai ser uma que eu mais vou usar em 2026. Eu criei uma aplicação para nossa escola, para quem é aluno, que assim, é uma forma de você estudar é por aqui, né? Você abre os cursos, é online, pelo navegador, acessa as aulas, é bem facinho aqui, por exemplo, aula 1 aqui, você vai assistir na aula, tem um conteúdo, videoaula, né? Pode ver tela cheia, tem um conteúdo, você vai avançando aqui. Mas eu tenho um aluno que tem TDAH, falou, professor, às vezes eu fico no navegador, aparece qualquer coisa no navegador, eu me perco. Eu criei um app image da escola. Eu vou mostrar como funciona aí para vocês. Não foi o que eu mais utilizei em 2025, mas certeza que vai ser o que eu mais vou usar em 2026, porque eu desenvolvi esse programa inteiro, tá? Então, vamos abrir ele. Deixa eu abrir aqui o terminal. Fazer um zip nele aqui. Search bash. Dentro dele. Fiz um zip. Tem o arquivo instalador aqui. /install. Que ele vai criar aí o instalador. Ó, EAD Search Bash. Então esse aplicativo. Se ele vai abrir de primeira aqui. Como ele é um app image, em algumas distribuições, possa ser que você tenha que colocar aqui, ó, traço no sandbox, tá? Se ele não abrir de primeira no seu, só colocar essa configuração aqui. Ah, ele não tá abrindo, tá falando que tá faltando o libfuse. Dependência. Vamos instalar o libfuse 2. O Ubuntu 24 falta essa dependência mesmo. Vamos ver se agora ele abre. Ó, abriu. E aí esse aplicativo nosso aqui, né? Tem aqui o Pomodoro para você estudar com foco. Você tem o modo imersão, que aí vai parar aqui a tela cheia, né? Habilita as notificações ali. Ele mostra quanto tempo você vai estudando, os minutos, né? Você tem aqui os meus cursos, você vai acessar os treinamentos, todos os cursos nossos por aqui. Você tem um shell, ele dá o aviso que o melhor é usar o shell próprio do... um Docker, né? Mas você tem um shell para você treinar algum comando. Então você está olhando lá, eu vi o arquivo etc pathwd, vamos ver o que tem no meu. Você pode testar aqui direto, né? As metas, a meta aqui, aprender shell. Você vai criando suas metas, adicionando, tem um progresso. Na tela início você consegue ver as metas que estão pendentes. Anotação, você pode criar anotação do que você está aprendendo no curso, muda a cor aqui, né? Shell Script.
Você cria a anotação do que você fez. Na tela inicial vai mostrar suas anotações, né? Tem um tutor de A que vai trazer informações. Eu não configurei uma chave de API, por isso que ele não respondeu aqui. Mas você pode vir em ajustes. Basta você configurar uma API do Gemini, colar aqui, né? Salvar a chave que já vai funcionar o tutor IA ali também. Legal? Então fica aí para finalizar esse aplicativo, que é uma forma de nós melhorarmos a forma com que você estuda com a gente. Eu sempre tenho essa preocupação de ver se meus alunos estão aprendendo de fato, né? A gente tem o nosso suporte e o pessoal tem gostado bastante de fazer o curso com essa ferramenta aqui para o desktop, né? Então vai acessando agora a aula, porque a qualquer momento você consegue copiar um conteúdo, vir aqui a anotação, né? Cria uma anotação, né? Cola ali, ele aceita Markdown, né? Então, bem fácil de você ir trabalhando, né? Coloca as cores, ele vai mostrando tudo que você vai criando. Aí, legal? Espero que vocês tenham gostado da minha lista de aplicativos. Fiz com muito carinho para vocês. E também quero mais uma vez convidar todos vocês a virem estudar comigo na nossa escola certbest.com. Site aí adcertbest.com, tá? Até a próxima. Fiquem com Deus.